Olá, alunos e alunas. Meu nome é Grace Kelly, serei professora de vocês da disciplina de Filosofia da Educação. Sejam bem-vindos ao curso e bons estudos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão. Sou também graduada em Turismo pela Universidade Federal do Maranhão, né? Possuo o curso de especialização em Supervisão e Orientação Educacional pela Universidade Cruzeiro do Sul e sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. As minhas pesquisas elas são mais voltadas para a área da educação para as relações étnico-raciais, onde eu dialogo a relação entre a educação e a questão racial, além das desigualdades sociais e, sobretudo, relações de gênero. Também pesquiso na área de patrimônio cultural afro-maranhense, que é uma das pesquisas que eu realizei no meu trabalho de conclusão de curso, né, no curso de turismo da Universidade Federal do Maranhão. Nossa disciplina é a disciplina de Filosofia da Educação, e nela nós abordaremos a filosofia da educação como reflexão da natureza da educação e da formação do educando, a relação sujeito-objeto na construção do conhecimento. Falaremos também sobre a ideologia, educação e trabalho, as grandes correntes e tendências filosóficas do pensamento educacional brasileiro, o liberalismo e a educação nacional e implicações na formação do educador. Tudo isso nós olharemos durante a disciplina de Filosofia da Educação e faremos sempre a ponte entre o conteúdo abordado e a formação de vocês, alunos, no curso de licenciatura. O objetivo geral dessa disciplina é compreender as teorias filosóficas na perspectiva histórica da educação, atrelando-as sempre ao ensino e à formação do educador. O conteúdo das unidades. Professora, quais são os conteúdos da unidade? Bom, na primeira unidade nós abordaremos o conceito de filosofia e sua relação com a filosofia da educação, ou seja, filosofia e filosofia da educação, como elas se relacionam entre si. O objetivo desta unidade é perceber a intrínseca relação entre a filosofia e a educação. São poucos aqueles que conseguem ver a importância, né, da filosofia no contexto da história da educação brasileira. E nessa unidade nós vamos observar um pouco como elas estão imbricadas, né, e como elas não podem ser desvinculadas, né, ao ponto de compreendê-las como disciplinas isoladas, como disciplinas que não possuem uma interseccionalidade. Então, os conteúdos dessa unidade. Na primeira, nós olharemos as especificidades do saber filosófico, ou seja, qual o objeto de estudo da filosofia, porque ela se preocupa tanto com a razão, com os questionamentos, com as reflexões críticas e construtivistas. E como segundo ponto, nós olharemos o campo de estudo da filosofia da educação, ou seja, quais são os objetos de estudo da filosofia da educação propriamente dito. Neste caso, seriam os questionamentos mais atuais, né, podemos dizer assim, os questionamentos mais atuais das problemáticas educacionais. Então, no segundo ponto, nós olharemos o campo de estudo da filosofia da educação, ou seja, qual é o objeto de estudo desta área de conhecimento e como ela é importante para a formação do educador, como ela é importante para a formação do licenciando. Já na unidade 2, nós olharemos os pressupostos filosóficos das teorias educacionais. Os conteúdos que nós abordaremos nesta unidade as abordagens essencialistas da educação, as abordagens positivistas, existencialistas e histórico-crítica da educação, as abordagens sistêmicas da realidade educacional e abordagens filosóficas emergentes, ou seja, nós olharemos um pouco as tendências pedagógicas aqui em questão e como elas aparecem na história da educação brasileira e quais delas, ou se não todas, que estão mais presentes no contexto mais atual da educação brasileira.
a própria formação da identidade do educador, né, essa identidade profissional do educador, ela perpassa também por essas abordagens. Alguns professores, alguns educadores, eles acabam por se vincular ou se ver mais interessado, digamos assim, em alguma abordagem crítica ou na abordagem positivista do que em outras abordagens, como a histórico-crítica, a existencialista, enfim. Né? Então, a própria identidade do educador, ele perpassa, né, a esse contexto histórico, né, dentro da história do Brasil, o contexto mais atual, por exemplo, da história do Brasil com a realidade educacional, uma vez que a educação, uma vez que o ambiente escolar, ela é uma função, ela tem sua função social e ela não está fora da realidade da sociedade brasileira, né? Muito pelo contrário, ela é um reflexo das próprias dos próprios questionamentos que estão aí na sociedade brasileira. Então não tem como a gente desvincular, nós educadores desvincularmos a escola da própria realidade brasileira, desse contexto mais macro das relações sociais, né, nesse sentido, nas relações sociais do país. Né? Então, a escola ela tem essa função social, assim como ela tem essa função política, além da função pedagógica. Já na unidade 3, nós vamos abordar a praxis educativa contemporânea. Nós iremos relacionar a praxis pedagógica, ou seja, a prática pedagógica com a formação docente. Então, qual é a relação na nossa prática pedagógica, né? Como que está sendo construída a prática do professor? Será que está sendo formada uma prática voltada mais para as tendências do tradicionalismo, né? Onde o professor é o professor conteudista e o aluno é o mero receptor, né, da informação? Hoje nós estamos mais voltados para uma prática tecnicista, onde o professor ele vai passar as normas, as técnicas, né, o como fazer, e o aluno é somente uma massa de manobra do Estado, o aluno ele só está ali para aprender e dali e ao sair da escola ele vai ser meramente voltado para o trabalho, então a educação aqui é vista como voltada para o trabalho, ou ele vai ser um professor crítico e construtivista, onde a ideia dele é de formar alunos críticos e reflexivos da própria realidade, não somente educacional, mas da realidade do próprio contexto macro, contexto social. Então, é isso que nós vamos observar nessa unidade 3, que é a unidade onde falaremos sobre a prática educativa contemporânea. Então, os conteúdos, né? Quais são os sujeitos da prática educativa, da prática pedagógica, e qual a relação entre teoria e prática na formação docente? Muitos professores acabam achando que, por dominarem a teoria, por dominarem o conteúdo propriamente dito, eles já possuem a prática de ensino, o que é um mero engano. Né? A prática, como a própria palavra, o elemento prática, né? A palavra prática fala, ela só vai ser alcançada a partir da sua realidade cotidiana no ambiente escolar. Né? Então, não é somente a saber o conteúdo propriamente dito que faz do professor realmente um professor, que faz realmente daquele professor aquele professor que vai conquistar o seu aluno, que vai fazer com que aquele aluno reflita sobre o conteúdo abordado e que mais para frente esse aluno faça desse conteúdo uma lição de vida ou então uma lição para suas reivindicações sociais, enfim, serão os conteúdos que abordaremos na unidade 3. Já na unidade 4, nós vamos compreender a educação e o conceito de transdisciplinaridade, né? Então, nós entenderemos o conceito de transdisciplinaridade, como a educação ela perpassa por vários outros elementos ou áreas do conhecimento que, por vezes, a gente não se dá conta, né? Por exemplo, a educação perpassa sobre o conceito de desigualdades sociais, a educação perpassa
pelos conceitos de vida, né? Sobre as personalidades, da construção de personalidade dos nossos alunos. Então, a educação, ela está por aí sendo vivida e presenciada não somente no ambiente escolar, né? Às vezes nós estamos falando de educação, de uma educação não formal, de uma educação que é aprendida, por exemplo, nos próprios movimentos sociais. Podemos sim compreender esse conceito de transdisciplinaridade e educação para além do ambiente escolar. Basta que nós, educadores, né, e futuros educadores, a gente consiga refletir, né, refletir sobre esse conceito de transdisciplinaridade e como ele dialoga com a educação. E também compreenderemos a transdisciplinaridade na própria educação, né, como ela dialoga com as outras áreas do conhecimento, né, como a matemática ela pode dialogar com a química, com a física, com a filosofia. Então, tudo isso nós vamos observar na unidade 4 da disciplina de Filosofia da Educação. Então, os conteúdos serão abordagem do termo transdisciplinar e educação e transdisciplinaridade. Quais serão nossos procedimentos de ensino? Alunos e alunas se atentem para a participação em atividades presenciais. Nossa disciplina, ela é prevista atividades tanto no início da disciplina como no final da disciplina, bem como uma atividade presencial avaliativa, que vai ocorrer no transcorrer da disciplina propriamente dita. Então é interessante, alunos, que vocês não percam os prazos de envio das atividades online, claro, mas também vocês se atentem a esses prazos das atividades presenciais. Procurem ler os textos, o próprio fascículo da disciplina ou as videoaulas com antecedência. Claro, não vão atropelar uma unidade pela outra, com calma, né? Com calma, paciência, com ânimo realmente. Façam das unidades uma reflexão, né? Unidade 1, vocês irão estudar o conceito de filosofia e filosofia da educação, então procurem, por exemplo, outros textos, artigos científicos, procurem na própria biblioteca da universidade, né, do instituto, procurem outros referenciais que possam fazer com que vocês aprofundem no conhecimento que está sendo abordado aqui no nosso ambiente virtual, né? Uma vez que o conhecimento ele não é um conhecimento limitado, muito pelo contrário, nosso conhecimento, o conhecimento educacional, conhecimento, assim como tantos outros conhecimentos, ele é um conhecimento vasto, é um conhecimento que não tem fim. Então, quanto mais vocês, alunos e alunas, procurarem pesquisar e procurar novas fontes, mais conhecimento vocês estarão recebendo, digamos assim. A leitura e interpretação do fascículo. Como assim, professora? Bom, vocês vão ler o fascículo, vocês vão interpretar esse fascículo. Esse fascículo ele possui vários capítulos e alguns desses capítulos eu fiz a questão de abordá-los com mais profundidade nos slides estáticos e videoaula. Então, vocês vão fazer essa leitura e interpretação do fascículo e vão procurar aprofundar mais os capítulos, né? Quer seja na videoaula ou nas slides estáticos, quer seja nos outros referenciais, como eu havia falado anteriormente. Mas é importante que vocês façam a leitura desse fascículo porque ele é um livro online, né? Digamos assim, nós podemos falar assim, né? Um livro online que está disponível para vocês, para consulta. Não esqueçam que ao final de todas essas unidades nós faremos atividades avaliativas que também estarão dialogando com o próprio fascículo. O estudo de materiais disponibilizados. Vejam só, essa disciplina está disponibilizando para vocês videoaulas, seminários, né, de alguns teólogos como o Libânio, como o Saviani, que falaram justamente sobre a filosofia da educação. Mas também estou disponibilizando para vocês textos, artigos científicos, pesquisadores teóricos renomados do campo da filosofia da educação. Então, vocês farão o estudo desses materiais disponibilizados. Caso vocês possuam algum questionamento, vocês podem estar me encontrando
no ambiente virtual de aprendizado. Dentro desse ambiente virtual, o fórum, que é o fórum de aprendizado. Então, vocês poderão colocar seus questionamentos, suas angústias ou suas reflexões, o que é uma forma muito interessante da gente poder estar aí trocando experiências, né? Vocês, alunos, com outros alunos, ou então comigo mesmo, ou então só com o tutor, enfim. É uma forma da gente estar aprofundando esse conhecimento a partir dessas reflexões críticas e construtivistas. A resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizado. Gente, não esqueçam, né, alunos e alunas, não esqueçam das atividades do ambiente virtual de aprendizado. Né? Após cada unidade, vocês farão uma atividade referente ao conteúdo abordado. Então, é interessante que vocês não deixem para depois, não deixem para cima da hora, né? Em cima da hora, produzirem seus textos ou responder o questionário online, né? Não deixe para cima da hora, porque os prazos são curtos e vocês terão também outras disciplinas, né, que virão aí no decorrer do curso de licenciatura de vocês. Então, é interessante que vocês não esqueçam, anotem nas suas agendas, coloque aí nos seus lembretes de celulares, enfim, nunca esqueçam, né, dessas atividades do ambiente virtual que vão contar ponto, que vão contar nota, assim como as atividades presenciais. E, claro, a resolução de avaliações presenciais, né, como havia falado para vocês anteriormente. Sobre as avaliações, na unidade 1 nós faremos um fórum avaliativo, que a partir do texto Filosofia e Educação, Elucidações Conceituais e Articulações do professor Cipriano Carlos Lucchesi, esse texto ele está disponível no ambiente virtual de vocês, assim como está disponível no Google, né? Então, quem tiver interesse, não somente interesse, mas que realmente vocês precisam estudar esse texto para poder fazer o fórum avaliativo, mas se vocês tiverem interesse em pesquisar outros textos do professor Carlos Lucchesi, Cipriano Lucchesi, vocês encontrarão no Google, assim como alguns livros dele também que falam sobre a filosofia da educação. Então, a partir dessa leitura do texto, que é da página 21 a 33, vocês discutirão com seus colegas acerca dos seguintes tópicos abordados pelo autor. Esse texto ele vai trazer a educação enquanto prática humana e relação entre filosofia e educação. Esse texto é um texto curto, é um texto de fácil entendimento. E nunca esqueçam, qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer questionamento, vocês podem estar colocando no ambiente virtual, a partir do fórum de discussão, né, com o tutor, então comigo mesma. Né? Vocês podem estar tirando suas dúvidas, mas assim, esse texto ele é um texto altamente tranquilo. Vocês vão conseguir com certeza compreender essa relação entre a educação e prática humana e a relação entre filosofia e educação. Não vai ser nada que vá para além daquilo que foi trabalhado durante toda a unidade 1. E lembre-se, né, que o fórum de discussão é um canal de diálogo com vistas à construção do conhecimento. E sua participação deverá ser interativa, ou seja, vocês irão postar as suas reflexões acerca do livro, né, acerca do texto de Filosofia e Educação, respondendo esses questionamentos, né, sobre a prática humana, educação enquanto prática humana em relação entre filosofia e educação, mas além de fazer essa interação, vocês irão e devem fazer, né, o diálogo com os outros colegas de turma, ou seja, vocês irão apontar algumas reflexões, algumas críticas, ou fundamentar mais alguma discussão que o nosso outro colega iniciou. Enfim, vocês irão fazer essa interação entre alunos, né, alunos e alunas, e claro, entre o tutor que estará lá com vocês, avaliando e trazendo novos questionamentos sobre o fórum avaliativo, sobre o texto Filosofia e Educação. Portanto, após a postagem de sua opinião, claro, visualize e comente também postagens dos demais participantes deste fórum. Na unidade 2, eu preparei para vocês um questionário online, que visa aprofundar o conteúdo aprendido na unidade 2. Consta de
5 questões, 10 questões, 5 a 10 questões objetivas com uma única alternativa correta. Ou seja, vocês irão estudar a unidade 2, vocês vão ler o capítulo do fascículo que corresponde à unidade 2 e irão responder as 5 a 10 questões da atividade online, do questionário online. Ao final, estará disponibilizado para vocês o resultado dessa atividade, né? A sua nota nesta unidade 2. Já na unidade 3, será uma tarefa de envio único, de arquivo único, onde vocês irão, com base na aula expositiva, no slide estático e no fascículo, discorrer em 4 laudas sobre a relação teoria, prática e formação docente, que é o conteúdo da unidade 3. Então, vocês farão o uso de referenciais, como artigos e livros. Isso vocês estão livres para pesquisar, contanto que sejam artigos e livros, ou seja, materiais que sejam realmente, que foram escritos realmente para serem referências, né, de outros autores, a fim de embasar melhor as suas reflexões. Vale ressaltar que as 4 laudas são de somente texto, tá? Esse é uma das exigências dessa atividade da unidade 3, é que essas 4 laudas sejam laudas de texto. Então, por isso, atentem-se para essas normas, onde eu coloco o espaçamento, né, 1,5, a fonte, ou seja, as normas da ABNT, como também as normas para inclusão, para a escrita do trabalho científico propriamente dito, que eu falo um pouco sobre a capa, né, com o nome da instituição, o curso, o campus, o nome da professora, a disciplina, o nome do aluno e o título do trabalho, certo? Qualquer dúvida também, vocês podem estar direcionando seus questionamentos pelo o fórum de discussão, onde eu estarei lá presente, assim como o tutor, a tutora, né, da disciplina. Quais são os recursos que nós estamos utilizando nesta disciplina? Os mais importantes recursos são o fascículo impresso e digital, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, e o livro do professor Cipriano Carlos Lucchesi, com o título Filosofia da Educação. Claro, para cada unidade foi requerida algumas referenciais. Vocês podem estar observando na pasta, né, online de cada unidade, como também no plano de disciplina. Então, são várias referências na qual eu me basei para poder estar aqui com vocês lecionando a disciplina de Filosofia da Educação. Essas são algumas das referências, fora aquelas que foi apresentada no slide anterior. E vamos agora para a nossa exposição, nossa aula introdutória sobre a filosofia da educação. Então, a filosofia da educação, ela requer uma reflexão filosófica. Professora, sobre qual aspecto vem essa reflexão filosófica? A reflexão filosófica pode ser sobre os aspectos mais atuais da educação brasileira, ou seja, o déficit de aprendizagem dos alunos, né, a evasão escolar ou o índice de analfabetismo na educação brasileira, ou sobre questões mais anteriores, né, da história do Brasil, mais anteriores à nossa realidade, como, por exemplo, em que momento, em qual momento essa ideia de globalização ela entra, né, na nossa educação brasileira, ou em qual momento, como se deu a educação brasileira na época da ditadura militar, enfim. São alguns questionamentos, né, essas reflexões filosóficas que a filosofia da educação ela vai trazer, né? Então, a filosofia da educação, como outras filosofias, foi durante um longo tempo deixada de lado e tida como de importância menor frente aos avanços científicos e tecnológicos da sociedade. Por muito tempo, essa filosofia da educação, como nós temos enquanto disciplina, ela foi deixada de lado. Por quê? Porque esses avanços científicos, né, o tecnicismo de uma maneira em geral, ele visava era formação de pessoas não pensantes, era a formação de pessoas para o trabalho. Se era uma formação de pessoas para o trabalho no mundo capitalista, não interessava uma reflexão filosófica, não interessava
aquelas mesmas pessoas que estavam saindo dos bancos escolares saberem, por exemplo, que a educação é para além do capital, como diria o Mesaros, né? Então, assim, é importante perceber que a própria história da filosofia da educação, ela teve várias e várias casos ao longo da história brasileira. E que pensar é uma atividade que demanda muito esforço. Nem todo mundo tem essa ideia de que precisamos compreender na sua totalidade as problemáticas da educação brasileira. Então, pensar ela requer muito esforço. Então, era mais fácil fazer com que os nossos alunos e alunas fossem formadas somente para o mundo do trabalho, do que fazer com que esses alunos pensassem criticamente, né? Pensassem a sociedade brasileira de uma maneira geral, pensasse as desigualdades sociais, pensasse o dualismo da educação, ou seja, uma educação diferenciada para a elite, entre a elite e a educação para do trabalhador, do proletariado, né? Então, enfim, é uma atividade de coragem do ser humano, a de enfrentar a realidade sem se negar a pensar sobre ela. Se nós temos aí um corpo, uma equipe de profissionais voltados da educação que levantam bandeiras de luta, procurando, enfrentando essas barreiras, as barreiras da sociedade e levantando bandeiras de luta com ações e proposições, é sem dúvida um esforço que advém dessa reflexão filosófica da educação brasileira. E pensar também que a educação ela não só está na escola, né? A educação ela é para além da escola. É a educação que é formada, como eu havia falado lá no início da aula, nos movimentos sociais, que é uma educação não só da luta, mas de um repensar de outros novos conhecimentos que estão sendo gerados ali nas bandeiras de luta, dos movimentos sociais, e como esses próprios movimentos sociais, por exemplo, eles dialogam com o ambiente escolar. Se nós formos pensar as políticas educacionais brasileiras, nós vamos observar que muitas das conquistas, como a lei, a exemplo da lei 10.639/03, que insere no currículo escolar a história e cultura africana e afro-brasileira, e a 11.645 de 2008, que fala sobre a inserção no currículo escolar também da história e cultura indígena, são reflexos, né, dessas bandeiras de luta e de ações e proposições dos próprios movimentos sociais que dialogam com a educação e que muitos de nós educadoras e educadores não percebemos, né? Muitos educadores e educadoras ainda pensam que a educação ela é somente aquela nos bancos escolares. E mais ainda, que mesmo que a gente esteja habitolado em perceber a educação somente nos bancos escolares, nós precisamos perceber também que nossos alunos e alunas eles possuem suas especificidades. Nenhum aluno é igual a outro, assim como o ambiente externo, ou seja, as relações macrosociais, elas adentram sim o ambiente escolar, e isso nós podemos observar nas próprias relações entre os alunos, entre a equipe de gestores, né, entre a família, enfim. Então, por isso, a ideia, a necessidade de uma reflexão filosófica. Então, a filosofia ela surge na Grécia Antiga, né? E nós podemos observar que a própria origem da palavra filosofia significa sabedoria, significa amor, ou seja, amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento. E que o estudo da filosofia possui 5 elementos básicos que operam o tempo todo: a inquietação, a admiração, a angústia, o medo e a coragem. Por exemplo, na Grécia Antiga, tinha a ideia de que a verdade, na verdade, não era a verdade em si, ela não era realmente uma verdade, né? Então, se procuravam, os filósofos, eles tinham uma inquietação. Eles queriam saber qual era o significado de verdade, né, construído naquela sociedade.
E a partir desses questionamentos filosóficos, né, dos questionamentos socráticos, né, ou seja, se nós formos trazer aí um dos teóricos, um dos filósofos, nós poderíamos trazer o filósofo Sócrates. Dos questionamentos que ele levantava, ele dizia sempre que só sei, conhece-te a ti mesmo, né? Então ele trazia essa ideia do questionamento socrático, conhece-te a ti mesmo. E ao dizer para um outro, para outra pessoa, conhece-te a ti mesmo, ele levantava inquietações. E a partir desses questionamentos socráticos, as pessoas acabavam por compreender que, na verdade, a verdade era só uma ilusão. A verdade eram morais e regras e morais e condutas que eram passadas dentro da sociedade de uma maneira mais hierárquica e que as pessoas acabavam por internalizá-las e fazer com que elas fossem vistas, né, percebidas enquanto verdade absoluta. A partir desses questionamentos socráticos, havia-se que a admiração, né, admirava-se essas perguntas socráticas, as respostas que vinham em seguida, e havia também a angústia, o medo pela incerteza. Ora, se a verdade ela não existia, né, se não existia uma verdade absoluta, então o que, que seria a verdade? Ou o que seria, por exemplo, a justiça em meio às injustiças? O que seria então, né? Qual o conceito então que eu poderia estar construindo sobre esses questionamentos sobre o que é justiça, sobre o que é injustiça, a verdade, a inverdade, enfim. A partir desses questionamentos socráticos e a partir daquilo que foi sendo construído ao longo de todas essas reflexões, as pessoas acabam por tomar uma coragem que vem para enfrentar essas barreiras, as barreiras sociais, as barreiras que vão ditar normas, condutas e regras, né, para o funcionamento harmonioso da sociedade. Então, isso assim surge as reflexões filosóficas. As reflexões filosóficas, ela vem nessa perspectiva de fazer com que as pessoas elas abram os olhos ou saiam do mundo da caverna e venham para o mundo das ideias, o plano da admiração, o plano de construção de novos conhecimentos, de novos pensamentos, né, dentro da perspectiva do social. Então, questionar o acontecimento da educação é a tarefa da filosofia da educação. Então, a filosofia da educação ele vai questionar tudo que vem à tona, né, na perspectiva educacional, né? Se é o déficit de aprendizagem, são os novos planos educacionais que estão aí em vigor, né? Se são as novas políticas educacionais ou de uma maneira mais aberta da reflexão, ou mesmo os problemas da merenda escolar, ou a falta de professores no ambiente escolar, ou o concurso público que não foi aberto com o quantitativo mesmo de vagas, na necessidade de vagas para determinada área de disciplina, enfim. São esses questionamentos que a filosofia da educação ela vai trazer. Então, a filosofia da educação ela auxilia o educador a ter uma perspectiva mais ampla sobre o seu ofício, quando se pergunta sobre o significado desta palavra para o homem, ou seja, o educador ele vai para além da teoria, né? O educador ele vai levar a teoria para a prática e ele vai ressignificar essa prática docente. Ele vai trazer para o ambiente escolar, ou então para a própria reflexão sua, né, dentro ou fora de sala de aula, os questionamentos mais intrínsecos da sociedade. Ele vai conseguir entender a problemática educacional que está ali à tona e que é visível para ele, com a relação mais macro das dificuldades educacionais brasileiras. Então, ele vai perguntar, por exemplo, o que é a educação, né? Qual é a diferença de educação para educar, qual o significado da educação para o homem. Talvez o significado de educação para um determinado aluno seja totalmente diferente de educação para um outro aluno, ou para o gestor escolar, ou mesmo para a própria família, né? Se você perguntar para um pai qual é o significado da educação,
para o seu filho, qual o significado de educação para ele, muito provavelmente ele vai dizer que a educação vai ser aquela que vai levar seu filho para os bancos da universidade, que vai levar seu filho a ter um emprego melhor do que o dele, né? Ou que vai ser uma educação que vai fazer com que aquele seu filho ele seja um pensador crítico, ou mesmo que seja e para que serve a educação, né? Haver esses questionamentos, né? Para que serve a educação? Para que serve educar? São algumas questões da filosofia da educação. Então, através da filosofia da educação, adquirimos um instrumento intelectual necessário para tomarmos consciência de que existem diferentes processos educacionais. Ou seja, um professor de uma determinada disciplina, ele não vai lecionar igual o outro professor da mesma disciplina. Isso é óbvio. Aí nós estaremos falando sobre a identidade profissional. Estaremos falando da construção de identidades do profissional, do educador, do professor. Quais são os instrumentos que foram construídos? Quais são as metodologias que foram construídas pelo professor que façam que ele seja diferente nas suas aulas, nos seus processos avaliativos, na sua relação entre professor-aluno, aluno-professor? E qual é a relação desses mesmos professores entre si, entre a equipe pedagógica, entre até mesmo a própria família? Então, deste modo, o educador ele deve estar atento a que tipo de ser humano quer formar. E a que tipo de ser humano como ele foi formado enquanto ser humano. E que finalidade deseja atingir com a educação. Então, a educação ele tem um começo, meio e fim. Não pensem vocês que somente com essa formação inicial, né, vocês estarão habilitados, digamos assim, a enfrentar todas as dificuldades do ambiente educacional. Né? Como eu havia falado para vocês, o ambiente educacional ele possui suas especificidades. Cada aluno possui suas especificidades. Você, professor, pode encontrar alunos com problemas de baixa visão, por exemplo, ou alunos que possuem alguma dificuldade de aprendizado, ou que são pessoas com deficiência. Então, só a própria formação inicial de vocês, ou seja, só até o ensino, né? Só as disciplinas, né? O conteúdo que vocês aprenderam em sala de aula, no ambiente acadêmico, eles não vão por si só, vejam só, eles não vão por si só habilitar vocês para o enfrentamento dos problemas educacionais, por exemplo. Então, vai ser a prática de vocês em sala de aula, vai ser a necessidade que vocês terão mais para frente, por exemplo, de continuar os estudos na formação continuada, né, em cursos de especialização, de cursos de extensão, aperfeiçoamento, enfim, que farão com que vocês percebam a amplitude do que é a educação brasileira. Na atividade presencial, vocês irão assistir. Vamos falar um pouco sobre a atividade presencial. Então, na atividade presencial, vocês irão assistir o vídeo, né, do professor Dermeval Saviani, que fala sobre a filosofia na formação do educador. Esse vídeo do professor Saviani é um vídeo muito pedagógico, ele é bem sucinto nas suas palavras enquanto educador, e como ele vê essa formação inicial, a formação continuada do professor no ambiente acadêmico, até mesmo na sua relação com o ambiente profissional. Então, vocês irão compreender, né, essa perspectiva da formação do educador a partir do vídeo do Saviani, e vocês vão formar grupos de 5 alunos para discutir o texto. E após esse texto e após essa mesma videoaula que vocês estão escutando, vocês irão formar esses grupos e vocês vão apresentar as suas conclusões, né? Vocês vão ler, vão observar os pontos mais principais do texto e vocês irão discutir entre si e formar conclusões de forma sucinta, atrelando as suas expectativas com a disciplina, ou seja, de alguma forma essa disciplina de filosofia da educação inquieta vocês.
É porque eu, aluno, por exemplo, do curso de Química ou do curso de Matemática, estou tendo essa disciplina de educação, de Filosofia da Educação, né? Com certeza, essa disciplina ela deve estar, perceber em vocês algumas angústias, algumas reflexões. Então, vocês vão colocar essas mesmas reflexões, né, no texto de vocês. Vocês vão discutir, na verdade, essas reflexões entre a turma e apontar também, né, que o texto ele aborda tópicos como problema, reflexão filosófica, filosofia de vida e dialética. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando a dúvida com o tutor, o tutor de vocês. Eu desejo a vocês que vocês tenham uma boa atividade avaliativa e que lembre-se que nenhum obstáculo ele é tão grande se sua vontade de vencer for maior. Percebam sempre isso. Os obstáculos que a vida traz são, na verdade, passos que vocês irão alcançar mais para frente. Daqui a pouco vocês serão futuros licenciados, estarão aí formando outros professores ou outros alunos para o campo, para além do mercado propriamente dito. Então, vocês terão aí uma carga de conhecimento, uma bagagem de conhecimento muito interessante, que vocês poderão levar para toda a vida. Então, eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima unidade.